Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 16. Falei a leitura aqui, eu peço que os irmãos fiquem bem atentos à história narrada aqui por Moisés. Nós vamos ler todo o capítulo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se dignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés.
Ele respondeu: isto é o que o Senhor disse, disse o Senhor, amanhã é o repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, e nem deu bichos. Então Moisés disse: como isto hoje? Pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, e coloque-o diante do Senhor, para que ele seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Você já ouviu falar de uma pessoa hungry? Nem sei se eu estou pronunciando corretamente, desculpe meu inglês, mas uma pessoa hungry. O que é uma pessoa hungry? É uma mistura de 2 palavras do inglês. Primeiro, hungry, que quer dizer esfomeado, e angry, que quer dizer irritado. E a ciência já comprovou que a fome provoca irritação. Nem precisava a ciência falar isso, né, meus irmãos? Imagina você com fome aí. Eu conheço pessoas que não podem ficar com fome, que já fica irritado. A coisa que mais irrita é a fome, a falta do que comer. Por que isso acontece? Porque o nível de açúcar do nosso sangue cai quando estamos algum tempo sem se alimentar. E ao mesmo tempo, isso faz que o cortisol e a adrenalina, que são hormônios, por exemplo, de luta, de fuga, ou também de estresse, aumentam. E quando o corpo precisa repor a energia para equiparar esses hormônios, alguns neurônios nossos, conhecidos como neuropeptídeos, eles produzem essa substância que provocam a sensação de fome no nosso cérebro, mas ao mesmo tempo essa substância provoca em nós irritação, raiva e muitas vezes comportamentos excessivos. Nós poderíamos dizer que o povo de Israel aqui estava hungry, estava irritado, estava esfomeado. Mas a questão deles aqui, meus irmãos, não é meramente algo fisiológico. Não era somente uma fome do corpo que estava trazendo irritação àquele povo. A questão que era mais profunda. O povo estava irritado, olhava para a sua fome e gerava irritação em seu coração e em suas palavras, por uma questão espiritual. É isso que nós vamos ver aqui. Já havia mais de um mês que o povo tinha saído do Egito. Os israelitas vivenciaram, irmãos, coisas extraordinárias.
Eles viram Deus agindo na terra do Egito por meio das 10 pragas. Viram todo o movimento de Deus para tirar o povo da terra. Viram aquele êxodo, aquela multidão que era escrava, sendo liberta, sem ter que levantar uma espada. Viram a travessia do Mar Vermelho. Passaram pelo mar a pé seco. Mas esse povo demonstrava diante de Deus um coração incrédulo, um coração amargo. Na primeira oportunidade de uma situação oposta, ou uma situação que estava trazendo desconforto a eles, e que eles não estavam vendo solução imediata, eles já murmuraram contra o Senhor. Nós vimos isso no capítulo 15, no final do capítulo 15, que eles sentiram sede. E quando sentiram sede, eles encontraram água. E quando encontraram água, as águas eram amargas. E começaram a reclamar, a murmurar contra o Senhor. Eles se esqueceram que Deus era o Deus sobre as águas. É incrível, meus irmãos, se você ler Êxodo, como que o tempo todo Deus mostra que Ele é o Senhor sobre as águas. Começando pela própria história de Moisés. Moisés era para ter sido morto quando nasceu. Mas por meio do que ele foi salvo? Por meio da água. Quando coloca ele no cestinho, na água do rio, e a filha de Faraó encontra Moisés e vai cuidar de Moisés. O povo viu o primeiro milagre, a primeira demonstração do poder de Deus no Egito, quando a água do rio Nilo é transformada em sangue. O povo viu a água se abrir diante deles. Agora, estão reclamando por falta de água. O que beberemos? O que vamos beber? E aí nós vimos também que Deus, em sua providência, Ele forneceu água ao povo por meio de um milagre. A água amarga se tornou em água doce. Deus sustentou o povo naquele momento. Mas também de modo ordinário, Deus conduziu o povo a um oásis, que é aqui a Elim, como é descrito no texto, a região de Elim. E ali eles tinham o que a gente chama sombra e água fresca. Mas Elim não era o final. Elim não era o fim da viagem. Eles deveriam continuar. E aí entramos no capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então o povo aqui seguiu a sua jornada, deixou aquele oásis e novamente entrou no deserto. E vai surgir mais uma pergunta murmuradora aqui, embora essa pergunta não apareça claramente, mas já está evidente aqui. O povo pergunta: o que comeremos? O que nós vamos comer amanhã? Porque possivelmente as provisões de Israel que haviam trazido do Egito foram gastas já nesse meado do segundo mês. E eles começaram a reclamar na perspectiva que não teriam mais o que comer. Olha, a nossa despensa está acabando, Moisés. Arão, o que a gente trouxe do Egito já não vai dar mais. Nós não sabemos o que vamos comer amanhã. E eles estavam projetando essa fome, que é normal. Normal essa preocupação com o amanhã, mas não como acontece aqui. Não como Jesus nos mostrou, da ansiedade, uma preocupação extrema. Interessante, meus irmãos, que a Escritura o tempo todo vai nos mostrar que, em última instância, quem supre a nossa fome, quem nos dá o que comer é sempre Deus, o Deus vivo. E aí que está a questão. O povo não se lembrou desse Deus. O povo não olhou para esse Senhor. O povo não havia entendido ainda, meus irmãos, que eles tinham um Deus da providência. O Deus que estava e iria cuidar deles naquele deserto. Dessa maneira, mais uma lição
estava para vir sobre aquele povo. Por consequente, mais uma lição para nós também, diante da palavra do Senhor. Porque a pergunta é, será que nós entendemos a providência de Deus? Será que quando deixamos um tempo de oásis na nossa vida, e vamos continuar a jornada do nosso deserto neste mundo, nós nos lembramos da providência de Deus? Será que quando temos um momento de crise, que nós não sabemos o que vamos comer amanhã, nós não temos perspectiva do que vamos comer amanhã, nós lembramos que temos o Deus da providência? Será? E muitas vezes nós nos esquecemos por alguns motivos, meus irmãos. Como o povo aqui se esqueceu. E eu quero que a gente reflita nesses motivos. Por que o povo se esqueceu do Deus providente? E por que nós também podemos esquecer disso? A primeira razão aqui é que houve uma falta de percepção. Houve uma falta de percepção do passado, do futuro e do presente. Vamos ver aqui como é que se apresenta. Primeiro, eles não estavam percebendo direito o que foi o passado deles. O povo, de forma repetida, iria reclamar com Deus. Porque o povo, o tempo todo, se esqueceria da libertação que Deus havia promovido na vida deles. O versículo 2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O murmurar aqui, meus irmãos, dá a ideia de uma queixa hostil, palavras fortes, de descontentamento, uma rejeição irada. Não é aquela coisa assim, Moisés, nós estamos com fome, ou a gente não sabe o que a gente vai comer amanhã. Não é meramente um lamento, é uma reclamação forte, é quase ofensiva. E eles mostram isso aqui, no versículo 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Irmãos, prestem atenção, a resposta que eles estão dando a Moisés e Arão. A afirmação deles aqui é completamente irracional. Eles estavam dizendo que era melhor viver na escravidão ou morrer no Egito, porque lá eles tinham abundância de alimentos. Lá eles tinham certeza que teriam carne e pão todo dia. Eles não tinham dúvida disso. Eles estavam afirmando aqui que eles preferiam a morte no Egito do que aquele momento que eles estavam vivendo, que eles estavam vivos. Eles prefeririam morrer com as 10 pragas no Egito do que estar ali, no meio do deserto, sendo guiados por Deus. Para eles, mais importante era ter a mesa cheia do que o espírito cheio. Irmãos, isso não é muito longe da nossa realidade. Esses dias aí, eu ouvi uma pessoa dizendo sobre política, né? Não estou nem aí para quem vai ganhar, para quem vai ser eleito. Se eu ter o meu arroz cristal na minha casa, se eu tiver a minha picanha, e o preço da gasolina for baixo, para mim tá bom. Eu quero a mesa cheia. Não importa o que aconteça, não importa o tipo de governo que eu estou vivendo, não importa sobre qual autoridade que eu estou vivendo. É isso que eles estão dizendo. Não importa. Nós somos escravos, não temos direito de nada. Tendo pão e carne. É uma percepção de um passado que eles não estavam entendendo. Porque no passado eles reclamavam o tempo todo da situação que eles viviam. Tanto que a palavra de Deus diz que o clamor do povo chegou a Deus. E agora eles querem voltar. Esse é o apego, meus irmãos, muitas vezes à zona de conforto da nossa vida. Às vezes olhamos para o passado e achávamos que lá era melhor. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos olhando de forma errada para o passado. Porque o melhor sempre é o hoje, na presença do Senhor. Às vezes nos apegamos ao oásis. Talvez eles ficaram pensando, por que a gente não ficou lá em Elim?
melhor ainda, sombra e água fresca. Mas não era o destino final. Às vezes nos apegamos às coisas desse mundo, mas esse ainda não é o destino final. Mas o povo também tem uma percepção errada, meus irmãos, sobre o futuro. Deus aqui, Ele ouviu a queixa do povo e atendeu essa queixa, mas Ele olhou para essa queixa como um ato de rebelião do povo, porque o povo não estava crendo, acreditando nas promessas do Senhor, de que Ele levaria para a terra que Ele dera aos antepassados, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham que entender, mais uma vez, que o pecado estava no coração deles. A falta de fé, a incredulidade de olhar para o futuro, na perspectiva de Deus. Então Deus coloca aqui mais uma prova, para que eles aprendam a olhar para o futuro. Versículo 4. Eis que o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. O Senhor desafia o povo a olhar para frente, a não olhar mais para o passado, porque estava olhando errado. Olhe para frente, olhe para o futuro. E Ele vai colocar aqui alguns quesitos, que a gente vai ver mais adiante, para que o povo tivesse a confiança no que Deus estava para fazer. No versículo 6 diz assim: então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Essa expressão aqui, meus irmãos, é muito semelhante ao que Deus usou quando Ele instituiu a Páscoa, quando Ele ensinou o povo a comemorar a libertação do cativeiro do Egito. E do mesmo modo agora, o povo deveria entender, perceber, que é o mesmo Deus que estava agindo. É o mesmo Deus que agiu no passado, que agiria no futuro. E eles deveriam entender que a reclamação não era contra Moisés e Arão, era contra esse Deus. Versículo 7. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? O teste aqui é em relação a Deus, e não à liderança. Nós temos que aprender isso, irmãos. Nós não devemos esperar que os líderes, ou no que os líderes têm a fazer por nós. Nós temos que esperar no que Deus tem a fazer por nós. O povo tinha que olhar para o Senhor. Mas também aqui eles tiveram uma falta de percepção a respeito do presente. Versículo 9. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegue-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Uma teofania, uma aparição de Deus especial, uma demonstração da glória de Deus diante do povo. Isso demonstra, meus irmãos, a essência da queixa do povo era contra Deus, mas que o povo deveria entender que Deus estava presente com eles o tempo todo. Deus não havia ficado no Egito, Deus não estava esperando eles na terra prometida, Deus estava com eles no deserto. Por isso, essa demonstração da presença de Deus. Nós cantamos: Deus está aqui, posso sentir tua presença. Isso não é uma questão mística, meus irmãos. Não é uma questão momentânea. É uma constatação de uma verdade, da presença do Senhor o tempo todo em nossas vidas, algo que nós precisamos entender, mesmo quando sentimos falta de alguma coisa em nossa vida. Temos que entender que Ele está do nosso lado. Temos que olhar para o presente dessa maneira, que Ele prometeu
que nunca iria nos abandonar. Conta uma história real. Aconteceu na Romênia, de um homem que sempre dizia ao seu filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E certo dia, após um terremoto de grande intensidade naquele país, este homem correu para a escola onde o seu filho estava, e quando chega lá, ele encontra só um monte de ruínas, tudo no chão. E imediatamente ele e os outros pais começaram a cavar, procurando as crianças. E depois chegaram os bombeiros e mais pessoas para ajudar, para ver se encontravam as crianças com vida. E as horas foram passando rapidamente, e com elas a esperança de encontrar alguém com vida. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas somente para os bombeiros. Mas esse homem, que havia feito a promessa ao seu filho, ele continuava ali. E pediam para ele: descanse um pouco, mas ele não parava. A sua promessa ao seu filho renovava as suas forças: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E ao afastarem ali uma enorme pedra, com a ajuda de um guindaste, ele tentou chamar o seu filho mais uma vez. E uma doce voz infantil lhe respondeu: pai, estou aqui. Filho, você está bem? Sim, papai, estamos bem. Estamos com fome e com sede. Tem mais alguém com você? Sim, todos os meus colegas estão aqui. Estamos todos vivos. Eles haviam ficado presos entre um vão, entre dois pilares de concreto. Por isso resistiram. Depois, quando resgataram as crianças, uma equipe de televisão veio entrevistar esse menino. E perguntou se ele havia ficado com medo. E a resposta dele emocionou a todos. Eu não fiquei com medo. Eu falei para meus amigos: não precisam ter medo. Meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado. E meu pai nunca quebra uma promessa. Nós temos que chegar a essa percepção da realidade, meus irmãos. Deus está o tempo todo do nosso lado. Ele é o Pai que nos prometeu. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre todas as suas promessas. O povo tinha esquecido disso. E quando se esquece disso, uma segunda questão: uma falta de confiança. Se você não enxerga corretamente a realidade, você não enxerga o passado, presente e futuro na perspectiva de Deus, isso vai gerar em você uma falta de confiança. Primeiro, na palavra do próprio Deus. Versículo 11: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. De novo ele usa a expressão: eu sou o Senhor seu Deus. Isso foi usado diante de Faraó, para que Faraó entendesse quem era Deus. E agora é usado diante do povo, para que vocês entendam quem é esse Deus que está prometendo. É o Deus que tem um controle sobre a natureza, assim como no Egito. Ele controlou os fenômenos naturais. É o Deus que traz sustento para as nossas vidas. Porque Ele é um Deus que fala e faz. É um Deus que dá a ordem e todas as coisas lhe obedecem. Versículo 13, a gente vai ver isso. À tarde, conforme a promessa de Deus, conforme a palavra de Deus, apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que eram. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem.
O Senhor deu a sua palavra ao povo. Eu vou alimentar vocês. Se eu tirei vocês do Egito, é porque eu vou cuidar de vocês. E o cuidado inclui a alimentação, claro. Por que vocês desconfiaram disso? E aqui cumpre-se o que Deus tinha prometido. Eu vou dar para vocês carne e pão. A carne aqui, as cordonizes, as codornas, elas são um tipo muito comum de aves migratórias naquela região até hoje. E elas sempre viajam algumas distâncias e com o tempo elas perdem força e começam a voar baixo. De tal maneira que você consegue pegar elas com a mão. E aqui Deus providenciou, conduziu essas codornas, milhares, milhões, quem sabe, para o arraial. Quando eles olharam no finalzinho do dia, lá para 6 horas, aquela fome do jantar começou a bater, eles viram aquele tanto de codorna. Oh, fartura que Deus estava concedendo. Já seria maravilhoso comer uma codorna, uma carninha no final do dia. Mas e o café da manhã, né? Pãozinho no café da manhã, e agora? Não existe pão voando por aí. Né? Até onde eu sei, não existe pão migrando de uma região para outra. E aí vem algo espetacular, miraculoso. Uma providência extraordinária de Deus. Que é literalmente o pão vindo do céu. É tão extraordinário, tão incomparável, que Asaf, no Salmo 78, ele vai chamar esse de pão dos anjos. Como foi algo único. Deus trazendo aquele pão. Tanto que o povo perguntou, o que é isso aqui? Como assim? Evaporou o orvalho e sobrou isso aqui. E aí eles deram o nome de maná. A palavra maná quer dizer justamente isso. O que é isso? Como que pode surgir pão assim? Interessante que aquele pão ali, eles poderiam fazer várias coisas. Eles poderiam moer, bater, fazer bolo, cozinhar, assar, como é descrito aqui. Poderiam até variar o cardápio. Tamanha riqueza aquele alimento. Deus, então, havia concedido aqui ao povo carne e pão à vontade. Lembra que eles estavam pensando nisso no Egito? Que eles comiam à vontade? Agora sim, eles estavam comendo à vontade, mas na presença do Senhor, conforme a sua palavra. Mas o povo havia se esquecido dessa palavra do Senhor. Não tinha confiança. Tanto que eles não tinham confiança na palavra do Senhor, que isso acarreta em outra coisa. Uma falta de confiança na providência, ou na provisão de Deus. Estava diante deles o cumprimento da palavra do Senhor, eles poderiam confiar. Deus disse, vou dar pão e carne. Deus deu pão e carne, então eles tinham que confiar. Só que eles deveriam recolher a provisão de pão suficiente para um dia e consumir tudo naquele dia. Versículo 19. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para amanhã seguinte. Deus tinha estipulado isso para que o povo cresce, ou demonstrasse que estava crendo na palavra dele, de que amanhã ele traria a carne e o pão. Ou a carne não era todo dia, um pão era. A carne rendia mais, né? Agora o pão era todo dia. Então Deus, olha, não pegue todo dia. Pegue e coma tudo naquele dia. Não guarde para o outro. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Moisés aqui, na verdade, não deram ouvidos à palavra de Deus. Desconfiaram da palavra de Deus. Desconfiaram da providência de Deus. Diz assim, alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Será mesmo que amanhã vai ter pão? Vai que não tem, né? Deixa eu guardar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Se tiver, beleza. Se tiver, pelo menos eu tenho um pedacinho para comer amanhã de manhã. O que aconteceu com o pão? Deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra o povo. Mais uma vez aqui é demonstrada a falta de confiança, meus irmãos, na provisão de Deus. E Moisés fica irado com isso, com a falta de
confiança do povo com a desobediência. Mas Deus aqui é misericordioso. Mesmo o povo desobedecendo, Ele manteve o maná todos os dias. Porque quando estamos em dúvida, meus irmãos, a respeito da palavra de Deus, da sua providência, isso vai resultar em incertezas e em ineficácia na nossa vida espiritual, como indivíduos e como comunidade dos crentes. Você vai ver isso na história de Israel no deserto. Não foi só nesse episódio. O tempo todo eles se esqueceram da palavra de Deus e da providência de Deus. A palavra murmuração vai se repetir muitas vezes aqui ainda. Nós constantemente nos esquecemos ou desconfiamos da palavra e da providência de Deus. Só uma observação aqui que é importante. Deus não proíbe o guardar recursos, você fazer uma poupança, você fazer um seguro de vida, uma economia. Ele não proíbe isso em sua palavra. O problema é achar que essa é a sua segurança. É achar que se eu não tiver um seguro de vida, se eu não tiver uma poupança, ai de mim. Como é que vai ser o meu amanhã? Se eu não tiver a Previdência Social, o INSS para receber daqui a uns anos. Ai de mim. Esse é o problema. Eu tenho que confiar que Deus vai usar até mesmo esses recursos que eu estou guardando para me abençoar. Mas se eu não os tiver, eu tenho um Senhor que me sustenta. Porque a provisão de Deus, meus irmãos, é o tempo todo permanente. O versículo 35 diz que eles comeram maná durante 40 anos. Durante 40 anos, todos os dias, Deus dava esse pão ao povo, até chegarem à terra prometida. Terceiro, o povo não confiava na providência de Deus, porque teve falta de descanso no Senhor. Faltou descanso no Senhor. Deus nos proporcionou, meus irmãos, 2 momentos em nossa vida. Na nossa rotina semanal. 2 apenas. Tempo de trabalho e tempo de descanso. Ele já começa a ensinar o povo aqui mais uma vez a respeito dessa realidade. Primeiro ele fala sobre o trabalho. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Eles tinham que recolher durante 5 dias, o suficiente para aquele dia. No 6º dia, eles tinham que trabalhar um pouco mais, para recolher para o 6º dia e para o 7º dia. E o recolher aqui, meus irmãos, não é um serviço tão simples. Lembra? É fininho o pão. Né? O desenho das crianças aí até mostram, né? Pegando o pão, colocando dentro do cesto. Era o trabalho que eles tinham que exercer ali. O pão não estava pronto. Eles tinham que recolher e preparar. Um trabalho diário que eles tinham que exercer. Recolher, preparar, assar, cozinhar, preparar as cordonizas também quando surgiam. Tinha uma atividade. Tinha que cuidar do gado, tinha que cuidar de tudo. Mas também, Deus tinha dado tempo de descanso para o povo. Versículo 23. Isso é o que disse o Senhor: amanhã é o repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para amanhã seguinte. Nesse caso aqui é o 6º dia. Porque aí sim, eles poderiam guardar para o 7º dia, a porção do 7º dia. No versículo 26. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Lembremos, irmãos, que Deus não tinha dado ainda a tábua da lei. Vai acontecer só lá em Êxodo 20, que ele fala do sábado. Mas aqui ele já está instruindo o povo a respeito do descanso na presença dele. É um teste que Deus estava fazendo. Que lá diz assim, Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro.
Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que Êxodo 20 nos lembra aqui, que a origem do descanso é no próprio Deus. Lá em Gênesis 2, versículo 3, diz assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. E do mesmo modo que Deus descansou, Ele transmitiu isso ao seu povo. Algo que pertenceu ao caráter, à ação de Deus, Ele transmitiu aos seus filhos, designando-nos para descansar no 7º dia. Ele cuidou para que o povo não perdesse tempo com excesso de trabalho, mas que o povo viesse a descansar no Senhor. Como Fernando disse aqui na liturgia, para que o povo pudesse oferecer o melhor serviço a Deus em um dia de descanso, na presença do Senhor. Não se preocupando em recolher o pão, não se preocupando em preparar o pão, mas tão somente fazer a vontade de Deus no aspecto do louvor, do culto, da adoração, da contemplação do Deus da providência. Deus ensina o povo aqui a se planejar. Como? No 6º dia, vocês fazem tudo que vocês têm que fazer, para que no 7º dia, vocês fiquem tranquilos, que as obrigações rotineiras de vocês não ocupem o 7º dia. Isso nos orienta, meus irmãos, a planejamento nosso, da nossa rotina, um planejamento familiar, para que as atividades da semana nos atrapalhem o mínimo possível para o trabalho do dia do Senhor. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente tenta adiantar no domingo o trabalho da semana. As obras de necessidade devem ser feitas naquele dia. Não é que não podia fazer absolutamente nada, como os fariseus depois quiseram colocar um monte de regras no dia do sábado. Não era isso. Tinha as atividades para serem feitas, mas era o mínimo possível, para não atrapalhar o serviço ao Senhor, para que pudessem se aplicar de mais perto das coisas que estavam por vir. Porque eles tinham que ter um dia para esse descanso, porque eles continuariam a caminhada no deserto. Tinha que parar um pouco. Nós também temos, meus irmãos, que parar. A semana começa. A partir de manhã, a nossa jornada, a nossa caminhada nesse deserto do mundo. E se não tivermos esse dia de hoje, para descansar no Senhor, para crer na palavra dEle, para crer na providência dEle, para ter uma percepção do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Mas o povo aqui demonstrou desobediência. Versículo 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher o pão, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando vocês não vão confiar em mim? Até quando vocês não vão crer que eu disse que eu vou dar o pão todos os dias? E que vocês podem tirar esse dia para descanso? Até quando vocês vão se esquecer disso? Mas novamente Deus aqui não pune o povo. Deus mostra a sua misericórdia. Ele demonstra grande paciência com o povo aqui no começo da jornada, meus irmãos. Qualquer um de nós já tinha apelado com ele. Meu Deus do céu, de novo. Mas Deus mostra a sua longanimidade, assim como demonstra com cada um de nós. Mas Deus seria mais severo com o povo depois. Porque o povo já teria bagagem suficiente para conhecer a Deus, conhecer a palavra. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Só nessa série aqui já é a 2ª vez que a gente está falando sobre a providência de Deus. A sua bagagem a respeito disso já está crescendo.
Pode ser que Deus ainda seja longânimo com você, misericordioso com você, na sua desobediência, na sua falta de confiança nele, na sua falta de perspectiva a respeito dele, na sua falta de descanso nele. Mas isso não dura para sempre. Para concluir, olha que interessante, versículo 32. Moisés disse: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Deus dá a ordem aqui a Moisés para que ele guardasse uma porção do maná como uma relíquia cultural e religiosa. Mas não só como um aspecto físico, mas como uma lembrança de como Deus cuidou do seu povo. Para que as futuras gerações soubessem como Deus sustentou o povo no deserto, como Deus foi providente. O pão comido não deveria ser esquecido. Os milagres e a misericórdia de Deus não deveriam ser lembradas. Nosso coração precisa ser lembrado o tempo todo, meus irmãos, sobre quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. Por isso a palavra ficou registrada para nós. Hoje nós não temos mais o vaso lá com pão, com maná, para crer na palavra de Deus. Para que Ele fez isso? Porque já temos essa palavra registrada. Por isso nós temos que olhar para ela o tempo todo. A palavra de Deus é esse maná guardado para nós, pelo qual nossas almas são nutridas. O próprio Jesus disse isso ao diabo: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que também vem do céu para nós, é o suporte, conforto da vida divina na nossa alma, meus irmãos, enquanto estivermos no deserto deste mundo. A certeza de nós como crentes é baseada no conhecimento que nós temos de Deus, revelado nos seus atos poderosos através da história, registrado nas Escrituras, na certeza das suas promessas. A convicção cristã que nós temos não surge da credulidade individual, mas está baseada na fidelidade, na confiabilidade de Deus. Por isso que não há motivo para nós ficarmos hungry nesta vida. Não há. Sabe por quê? Porque nós temos um parâmetro de alguém que não teve esse sentimento de esfomeado e irado ao mesmo tempo. O próprio Cristo. Nós lemos aqui. Ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E lá diz que ele teve fome. Teve fome, claro. Ele veio aqui como homem. Ele teve fome. Mas em momento algum você vê o Senhor reclamar: o que eu vou comer? Cadê comida para mim? Estou aqui 40 dias já, Senhor, sem comer. Cadê minha comida? Ele não reclama. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tinha a percepção da ação, da presença do Pai Celestial ao seu lado. Ele tinha confiança na palavra do Senhor, na provisão do Senhor do céu sobre a sua vida. Ele sabia do trabalho de Deus, o trabalho que ele também tinha que realizar na sua jornada, mas ele descansava a sua alma no Pai Celeste. Se o povo recebeu maná do céu, nós recebemos esse Cristo, o pão da vida, como ele mesmo se declara. Ele diz ao povo: olha, vocês acham que Moisés deu pão ao povo? Não foi. Foi Deus. E esse mesmo Deus me ofereceu a vocês. Eu sou o pão da vida. Interessante, se nós olharmos para essa palavra de Cristo. Assim como o maná não deve ser acumulado, mas comido. Aqueles que receberam a Cristo devem viver nele todos os dias.
Não deve acumular para amanhã. É desfrutar da presença do Senhor agora. Algo interessante também, que nós lemos aqui no texto em Êxodo, que havia maná suficiente para todos. Suficiente para cada um, nenhum tinha demais. Uns tinham mais porque a família era grande, outros tinham menos porque a família era pequena, mas todos estavam satisfeitos. Cristo, meus irmãos, é suficiente para todos nós. Ele é a porção exata para as nossas vidas. É dele que nós precisamos, nem mais, nem menos. Ele é suficiente em nossas vidas. Uma outra comparação, aqueles que comeram maná, no outro dia voltaram a ter fome. E esses que comeram maná, com o tempo, morreram. Porque muitos, mesmo comendo do maná, não viveram de modo agradável a Deus. Ao passo que aqueles que se alimentam de Cristo pela fé, nunca mais terão fome. E não morrerão. Porque ele disse isso. Aquele que morrer, certamente viverá, se crer em mim. E em Cristo, estaremos satisfeitos para todo sempre. Por isso, irmãos, busquemos fervorosamente a graça do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a cada dia a ter o conhecimento da doutrina de Cristo, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Olhemos para Ele pela fé e pelo amor e pela esperança. Ele é o alimento que nós precisamos. O que comeremos? Amanhã eu não sei o que você vai comer. Nem eu sei direito. Tem algumas ideias. Quando eu olhei na geladeira de casa, tem algumas ideias que vai ter no almoço amanhã. Mas o que comeremos? Com toda certeza. É o pão espiritual que vem de Cristo Jesus em nossas vidas. Algumas aplicações para finalizarmos. A primeira. Deus nos sustenta, meus irmãos. Não só de modo extraordinário, como foi o maná. Deus nos sustenta através de meios naturais. Se você olhar para frente, no final da jornada do povo, quando eles chegam na terra prometida, lá em Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram o que foi colhido da terra. Em vez de comer o maná, agora ia comer o fruto da terra. Não é isso que nós comemos hoje? Até hoje, o fruto da terra? Não é esse o nosso sustento? Do mesmo modo, mesmo, Deus sustentou o povo no deserto. E nos sustenta hoje. Sustentou na terra prometida. Sustentou ao longo da história. E nos sustentará para todo sempre. Ele que nos sustenta. Segunda, Deus nos sustenta para que possamos compartilhar. O compartilhar, meus irmãos, daquilo que Deus nos dá, é uma demonstração de gratidão e de reconhecer que Deus é que nos sustenta. Quando o texto diz aqui que ninguém recolheu muito mais do que deveria, e ninguém teve falta do que deveria. Todo mundo teve o que era necessário. Isso é um ensino para nós. Se Deus sustenta a sua casa, você vai perceber que Ele dá até mais do que você precisa. A maioria de nós é assim, a maioria. Pode ser que uma vez ou outra, em um momento da sua vida, isso não vai acontecer. Mas aqueles que Deus tem dado a mais, é tempo de você olhar e falar: eu tenho que compartilhar o que Deus tem me dado. Eu posso ajudar aqueles que estão se recebendo menos no momento. Eu posso, como prova de que eu sei que Deus é que está me dando, ajudar outros. A nossa cesta ali está cheia já. A Junta Diaconal colocou no grupo da igreja: irmãos, tragam itens. Nós precisamos ajudar pessoas. E aqueles que estão tendo recursos, trouxeram. É isso. Isso é uma demonstração que você sabe que Deus está cuidando de você, assim como os dízimos e ofertas. Nunca vai ser pesado ao seu bolso, se você entende isso. Que é proveitoso esse recurso na obra de Deus. Que auxilia quem precisa.
auxilia a proclamação desse Deus providente nesse mundo. E por fim, Deus nos sustenta enquanto descansamos, irmãos. Descansamos nele, tá? Não é quando você fica à toa na sua casa. O domingo é para descansar, então eu vou dormir o dia inteiro. Não é para descansar? Não é isso. É descansar nele. É saber que eu não preciso ficar com correria na minha semana no domingo. Eu posso muito bem chegar até meia-noite no sábado, estudando, trabalhando, ajeitando o trabalho de segunda-feira, para chegar no domingo, opa, hoje é o dia do Senhor. Hoje eu vou para a igreja. Eu vou estar com o povo. Eu vou até adiantar o almoço do domingo no sábado. Já deixar tudo pronto, chegar em casa só cozinhar. Para a gente ter um tempo de família. Para a gente conversar. Para a gente se preparar para o culto. Ou como alguns irmãos fizeram hoje. Ficar aqui quase a tarde inteira. Ensaiando. Preparando uma peça de teatro. Isso é descansar, meus irmãos. Aí sim. Chegou meia-noite. Agorinha. Aí você pode lutar com o Senhor ao seu lado. Mas essa luta só tem sentido se você parar. E não é legalismo, meus irmãos. Aqui não existia a lei na pedra. Era o Senhor mostrando quem Ele é. Muitos hoje falam, não, sábado não existe mais. No sentido do dia do Senhor, né? A igreja passou para o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Não precisa ser legal. Não é questão de legalismo, meus irmãos. É questão de fé. É questão de amor a Deus. Descanse nele. Descanse nele.